últimos anos. Peço que o Senhor possa estar conosco agora, abençoando cada um, que nossas mentes e corações possam estar abertos para a Tua palavra, possamos realmente aprender e aplicar em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos aqui. Isso que eu te oro, agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tá todo mundo presente. E quem decorou os versículos lá? Eu vou perguntar aqui. Não estou certo. Os versículos. Você está sem? Deixa eu ver ali, pastor. Aqueles três eu passei. Os versículos só foi as duas, não foi todos os versículos no Romanos. 3. Romanos 3, 23, 6, 23, 5, 8. Ah, tá, com isso. Tudo bem. São todos evangelísticos. Sim. Todos no dia a dia. Fácil. O versículo que eu não normalmente colocar a rua para céu, os versículos no Romanos apresentando o Evangelho, é os versículos no Romanos 8. Eu não voltar para falar Romanos 5.1, mas isso é muito bom. Romanos 5, mas... Eu nunca vi alguém não ir nesses versículos uma Aqui, Lucas, ó. rua, não é cronologicamente, sempre foi decorar, a depois minha você pega o papel. E aí você decora dele. Fica tranquilo. Então, essa semana também, acho que é bem curto, bem tranquilo. Não é não? Vou colocar a data aqui, gente. 28. 3. Pastor decorou os 3? Sim, senhor. Bem, na verdade eu já conheci os versículos. Então vai falando aí. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans. Romans 3:23, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5:8. But God commends His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. 3:23, 5:8. Sim, senhor. Acertou. Tem que tentar apertar depois da batida, pastor. Não posso. Ainda não, depois. Não? Mas todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Os 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok. Helena? 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. 3:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Jorge? Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 3:23, pois todos pecaram destituídos estão na glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ok. Você conhece algum deles? Vamos estar semana que vem. Ó, próximos é o 5:1. Já anota aí. Justificados. 5:1 e o 10:9. Vou fazer assim. Até a primeira avaliação, todos os versículos que eu pedi para serem decorados, eu estou anotando aqui. Eles vão valer 2 pontos no total, ou seja, eu dividi o número deles por 2, daí vai para cada valor. E a prova fica valendo 8, não é que vale 8, mas é como se uma questão fosse isso aqui. E eu complemento a nota de vocês com isso. Professor. Lucas, você prega? Com martelo? Obrigado, já começa a falar. Começa a orar, tô brincando. Vamos lá, vocês fizeram a liçãozinha?
Vamos lá, ver se ficou alguma dúvida. Qual é a diferença entre o pecado e os pecados, Milena? Eu acho que o pecado é aquele praticado, né? No antigamente, de perdão. O pecado seria o pecado inicial. O pecado inicial de Adão. Não é? Não de Adão. Não de Adão. Mas a nossa. Fugiu a palavra. Nós já nascemos pecadores, né? Já nascemos. Eu não entendi muito bem essa questão. Eu fiquei. Tipo assim, qual é a diferença do pecado e esse pecado? Eu coloquei. Porque o pecado que te leva. Esse está falando do pecado que te condena, entende? É aquilo que a gente falou, do pecado que condena. Eu pensei nisso, mas eu respondi depois. que O pecado que condenaria Adão e Eva também seria o de não crer. Caso Cristo falou para eles, Deus falou para eles que Cristo viria, né, com aquela promessa de 3,15. Caso eles não crescem naquela promessa ali, eles seriam condenados. Então, realmente o pecado que condena é o de não crer. Até Adão, que viu tudo, falou com Deus, se ele não cresce que Deus enviaria o Salvador futuramente, ele também não iria para o céu. Ele também estava condicionado a essa decisão, de crer ou não crer. Então o pecado inicial seria esse. Nós, seres humanos, não nascemos crendo. Então, isso aí. E os pecados são os que nós cometemos aí da vida. O que você responderia a um amigo que lhe dissesse: sou um grande pecador e Deus não pode me perdoar? Adriana. Eu não creio que Deus já o perdoou e basta que ele aceite o perdão de Deus. Isso é difícil. Pelo versículo nós recordamos, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato. Deus já está disposto a perdoá-lo, né? Ele já está disposto. Caso ele se arrependa. Se ele não arrepender, o perdão. O perdão foi dado, né? Basta nós aceitarmos. A oportunidade de perdão. A oportunidade de perdão já foi dada, porque no sentido assim, ele perdoa aquele que crê, e se arrepende. A gente vai até falar a respeito do arrependimento hoje. O perdão já foi liberado para todo aquele que crê. Deus está disposto a perdoar, tanto que já entregou seu filho. Basta ele ser. Quais são os resultados do pecado? Romanos 3:23, Efésios 2:1, Jorge, bem tranquilo. Morte. E o B, que você colocou? No Salmo 161:2. Salmo Tá 166. Então esses dois estão respondidos, né? O meu também está respondido aqui. Isaías 5:9, 59:2. Eu mesmo? Você mesmo. Então, nesse 59:2 eu coloquei que lá tem um monte de coisa, né? Eu coloquei separação. De quê? De Deus. De Deus. O homem com Deus. Ele não ouve mais, também no versículo fala que encobre o nosso rosto estiver encoberto diante de Deus. Tá bonito, tá muito bem. Efésios 5:5. Você mesmo. Caramba, o que escrevi aqui? Ah, tá. Não, não herdaremos o reino aqui. Perde a herança da parte de Deus. Perde a herança. Apocalipse 21:27. Eu entendi que é o fato de não entrarmos no céu. Qual é a atitude de Deus para com o pecado? Abacuque 1:13. Pastor Timóteo. Deus, ele não quer nós participar, nem olhar com mal, com evil, com maldade. Não olha nem. Era Nem esse versículo participa mesmo. nem- Eu fiquei na dúvida se era esse versículo mesmo, que eu achei meio confuso. Não ficou muito claro. Vamos ler lá? Tá aqui. Abacuque 1:13. Tem aqui nesse livro. 1:13. Diz assim: Tu és tão puro de olhos que nem podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Até aí. Eu acho que é realmente dar as costas ao pecado. Eu coloquei isso aqui. Não olha nem se. Ele se fecha, na verdade, ao pecado. Romanos 6:10. 5:10, se não me engano, 5:1 fala que Deus realmente desfaz o inimigo, né?
do pecado, do pecador, no caso, né? Aqueles que tomam a verdade por as mentiras por justiça, a verdade por injustiça, se eu não me engano, é aquilo que ele fala. Eles fazem inimigo do pecado, se fecha, não olha, ele realmente abomina esse tipo de coisa. Que exemplos você vê ao seu redor, no mundo, na empresa, na televisão, que indique que o homem é pecador? Sobre corrupção, violência. Exato. Maldade. Pastor? Ou no notícias, no todos os programas, ou A gente não violência. precisa ir tão longe. Aquilo que eu te falei. O fato de você ter que trancar a sua casa para dormir, o fato de você ter alarme no seu carro, o fato de você ter que se preocupar com a roupa que você vai sair, tudo isso já indica o pecado. Se não existisse o pecado, você poderia dormir na rede, que nem os caras fazem lá na fazenda, tudo aberto. Como que eu fui pro sítio da minha tia, agora, pro casamento de 2 filhas dela, inclusive eu falei pra caramba, bicho. Lá, é muito estranho, é muito diferente daqui. Lá as motos ficam assim, a moto dorme lá dentro, fora da casa, tudo não tem porteira, tem porteira, né, por causa dos animais, mas da entrada da casa é tudo aberto, as coisas ficam para fora, o pessoal pode ficar até tarde tranquilamente fora, não significa que é um céu, né? Mas já é bem diferente daqui. E isso mostra como seria, talvez, só como que é diferente, né, os lugares, mas como seria um mundo sem pecado? Talvez não, com certeza seria bem diferente do que a gente vive, né? Só falando que lá é bem mais tranquilo. Eu coloquei depravação sexuais, filhos matando pai, filhos, diversas coisas aí que a gente vê. Escolha a resposta certa. O remédio para o pecado se encontra em Jesus Cristo. Isso é o tema da próxima lição. Leituras para cada dia da semana. Alguém leu? Sim, eu. Sim. O pecado, suas consequências. Função, perdão. Salmo de penitência, 51. Se eu não me engano, é o que Davi. O pastor vai falar melhor. Se eu não me engano, é o Davi pedindo perdão pelo adultério, né? Salmo 51. Se tem que ir lá no Salmo, mas quando ele foi falando, ele foi pedindo a perdão desse Tudo pecado. indica que seria, porque foi lá, matou Urias, dormiu com a mulher dele, que Salmo 150 seja pedir perdão a respeito dessa situação aí. O que contamina o homem é de Deus, separado de Deus, morte para o pecado, Deus para Deus. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Deus é vida eterna de Jesus, nosso Senhor. Segunda lição, terceira lição. Verdadeira solução. Nós falamos do pecado, da existência do pecado, da necessidade de nós, como novos convertidos, termos realmente a consciência do pecado, da existência do pecado, saber provar biblicamente a existência do pecado, saber qual é o pecado que condena, porque se nós não sabemos do pecado, se nós não acreditarmos no pecado, se alguém não acredita no pecado, dificilmente, ele não tem como ver o sacrifício de Cristo como algo que salva, até porque Cristo pagou por Deus, o pecado não existe. Então nós devemos ter realmente plena consciência do pecado, nós vimos isso. E o pecado, ele mostra uma realidade cruel, uma realidade realidade justa, né, que é a morte pelo pecado, mas uma realidade dolorosa para o ser humano, uma realidade triste, mas que existe a solução. No caso, Cristo Jesus. Nós precisamos também estar preparados para... nós aceitamos a Cristo, então, inclusive você tem que falar isso, eu testemunho, você não falou para mim. Tem que falar. Deixa eu ouvir você falando. Como você se converteu? Como eu converti? Então, eu nasci na família cristã, né? Sempre frequentei a igreja, mas era meio sempre lá em pecado. Aí, realmente, ano passado, que eu vergonha, né? Desde que não conheci um caminho só. Às vezes, brincando, assim, mas eles conhecem meu coração e eu pude sentir seja dele, que viu que ele tem caminho no propósito. Certa vez na minha vida. Legal. Levanta o seu nome para todo mundo.
Vocês deram com os 4 professores aí? Não. Só não. O professor Sebastião não pediu, né? Não. Só. É, professor Ricardo, né? Então, condição do homem, morto em pecado, tornou-se necessária a intervenção de Deus para a salvação do próprio homem. Gênesis 3,15, está lá, vamos ler aqui. A gente já citou bastante, mas vamos dar uma lida na íntegra. Gênesis 3,15, Deus revelando ao homem seu plano para a salvação e reconciliação. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À primeira vista um pouco complexo, não é tão simples de entender isso aqui como a promessa do Messias, mas ele está se referindo à vinda do Messias. O comentário de MacArthur diz assim, da Bíblia comentada, não sei se vocês já viram, MacArthur, como é que fala aí? MacArthur mesmo? MacArthur, John MacArthur? MacArthur. MacArthur. Esse diz assim, eu gosto muito dos comentários dele. Após amaldiçoar a serpente física, Deus voltou-se para a serpente espiritual, a mentirosa, a sedutora, no caso Satanás. E amaldiçoou a ferir a cabeça, ferirás com o calcanhar. Esse primeiro evangelho é profético e se refere à luta e ao respectivo resultado entre a sua descendência, Satanás, os descendentes que são chamados de filhos do diabo, e seu descendente, Cristo, de Eva, e aqueles que estão hoje nele, começando no jardim do Éden, no meio da passagem sobre a maldição, brilhou uma mensagem de esperança. O descendente da mulher, este é Cristo, que mais tarde derrotaria a serpente Satanás apenas conseguiria ferir o calcanhar de Cristo, fazê-lo sofrer, no caso, enquanto Cristo esmagaria a cabeça de Satanás, destruí-lo entre parênteses, destruí-lo com um sopro fatal. Paulo, numa passagem fortemente colocada em Gênesis 3, encorajou os crentes em Roma e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Romanos 16, 20. Então é isso que significa isso aqui. Realmente a primeira mensagem de Deus para o homem no que diz respeito ao plano de reconciliação. Então, Cristo é a nossa solução para a salvação, visto que nós somos pecadores e pecamos, nascemos pecadores já, e por isso pecamos, não pecamos porque somos pecadores. E por que foi necessária a morte de Jesus Cristo? Por causa do pecado do homem, Romanos 3, 23, 1 Coríntios 15, 3, 4, vamos abrir esse texto, 1 Coríntios 3, a 4. Eu vou passar um pouco mais, não rápido, mas vou passar um pouco mais pressa. Para mexer aqui um pouco mais na outra lição. 1 Coríntios 15, alguém que achou pode ler. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, por nossos pecados, a Bíblia bem claro ao dizer aí, que foi por você e por mim que ele morreu, ou seja, porque nós pecamos. Por causa da natureza de Deus, outro fato, a justiça de Deus condena o pecador, e exige para ele castigo que merece a morte. Êxodo 34, 7. Vamos abrir 6, 23, a gente já sabe de cor, mas é lá em Êxodo 34, 7. Alguém pode ler? Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele exige um preço pelo pecado, é isso que esse texto está querendo dizer. Essa questão do visita o pecado dos filhos, isso é
outra parte, outro estudo. Não vou me deter nisso porque a gente tem que correr aqui. Seu amor faz com que... Está bem erradinho isso aqui. Seu amor faz com que se mostre compassivo para com o homem e lhe ofereça a solução de seu problema. Romanos 5,8. Ou seja, o amor de Deus, assim como a justiça de Deus é grande, ele é um ser completo, imutável. Vocês vão ver tudo isso na doutrina, vocês estão vendo aqui já. Bibliologia, né? Próxima, se não me engano, é teologia. Vocês vão ver todos os atributos de Deus: imutabilidade, amor, justiça. Deus é tanto amor quanto justiça. A maioria de nós queremos exaltar o amor sempre, né? Suprimindo a justiça de Deus, muitas pessoas até acham que o amor de Deus é tão grande que no dia final ele vai acabar perdoando todos, reconciliando-se com todos, porque ele é amor e por amor. Outros duvidam que Deus é amor por causa da situação do mundo. Como que Deus é amor? Porque negligenciam o lado justo de Deus, o lado da justiça. Então, essas são duas características de Deus, não são só essas, existem várias Deus, mas são duas características como se estivessem numa balança iguais, tanto o amor quanto a justiça. E a justiça de Deus exige um preço pelo pecado. Do outro lado, nós temos o amor de Deus que mostra realmente compaixão e misericórdia pelo ser humano pecador. Então, esses dois atributos, eles fazem parte, eles mostram também porque da necessidade de Cristo morrer na cruz, porque o preço precisa ser pago pelo pecado. Deus, como nosso Criador que nos ama, Ele pagou esse por nós. Por que Cristo e não eu? O princípio da substituição está lá em Levíticos 5:10. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Vamos abrir esse versículo aí de Hebreus 9:22. Vai ler um pouquinho mais aqui, só o 22. Jorge, você lê pra gente pode ler do 23. Você lê do 22 mesmo. Não, começa no 21. Pode ler aí até o 27. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui ele fala não só da necessidade do sacrifício, ou seja, do derramamento de sangue, mas esse capítulo aqui foi escrito para mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos outros. Cristo, diferente dos outros, ele já não figurava mais, porque ele era a figura, vamos dizer assim. Todas essas coisas passadas foram feitas, sacrifício de cordeiros, que desde lá de Abel, Adão, sacrificou, isso não é coisa da lei. Sacrifício de cordeiros, o sacerdote, quando ia lá no Santo dos Santos, oferecia aquele sangue alheio, aqui no caso, ou seja, daqueles bezerros, para tanto purificar a si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados, como para nações, figuravam algo, ou seja, a morte de Cristo, que não precisou morrer por ele próprio, por quê? Porque ele era puro e perfeito. Já está aí a diferença do sacrifício dele, e não muitas vezes, mas só uma, como a gente vê lá em Romanos 5. Vamos lá em Romanos 5, do 12 em diante. Não, antes do 12 ainda.
Lá fala um pouco mais sobre a morte. Lá fala um pouco a respeito de Adão. É um comparativo, né? Entre Adão e Jesus. Diz assim: o porquê Cristo e não eu? Esses versículos explicam um pouco também. Começando no 12. Pode ler pra gente, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Continua, né? Pode ir. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por eles, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tá bom, aí. Aqui a gente pode ver, por uma ofensa o pecado entrou no mundo, e a grandeza da graça e do sacrifício de Cristo também é revelada aí, porque não foi por uma ofensa que ele morreu. A graça veio para purificar muitas ofensas, mesmo sendo por uma ofensa que aumentou. Jesus Cristo é nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O substituto tinha que ser aceito por Deus. O sacrifício foi aceito. Hebreus 10, 11 e 12. Quem achou pode ler. Quem achar primeiro aí. E assim todo sacerdote aparecia. Não. 10. 10, 11. E assim todo sacerdote aparecia cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido muitos sacrifícios pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Foi aceito porque o fato de já estar sentado à destra de Deus. O substituto podia ser um animal, não podia ser isso aqui, tá? Não, não. O substituto não podia ser um animal, tinha que ser homem, Jesus, o verdadeiro homem. A gente até viu aqui no 5:12, se você parar para analisar, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, saber Jesus Cristo, veio a salvação. Quer ver lá no 5? Alguém pode ver esse versículo? Eu não lembro qual que é o versículo específico. Mas é o versículo que diz isso aí. Acho que é o 12. Acho que é o 17. 12? Não, 17. Se pela ofensa de. Se oferecesse um. Não, é esse aqui. Onde o senhor está, Fábio? No Romanos 5. Tem Romanos versículo- 5. Você quer falar que por um homem também Por sai. um homem entrou o pecado, por um homem. Não, 12. Ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Não, isso não está falando no homem, entendeu? Pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Aqui, ó. 15, né? Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, no caso o homem, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo.
identidade de ser um homem também, não está explícito aqui, está explícito aqui na verdade também. Jesus é verdadeiro homem, Hebreus 9, 12 ao 14. Acho que alguém pode deixar aberto Hebreus aí, que vai falar muito de Hebreus na tradução inteira. Deus que fala da superioridade, ele compara Cristo, o seu sacrifício, a vida de Cristo, como sendo superior aos homens, superior aos profetas, superior aos anjos, superior aos sacrifícios antigos. Ele está realmente para afirmar a superioridade e realmente deixar bem claro a necessidade do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, porque não poderia ser qualquer pessoa a morrer ali, porque não poderia ser qualquer sacrifício que faria, nos traria salvação eterna. Por Deus, tudo isso que vai falar bastante de Deus aqui. Alguém achou aí? O 9, 12, 14? Pode ler. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos o santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo? O substituto tinha que ser sem pecado, inocente. Jesus era inocente, sem pecado. Até mesmo esse versículo fala imaculado, ou seja, sem mancha, sem detrito algum. Mas vamos ler o 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito. Tem um versículo que fala assim, que por alguém bom pode ser até pode ser que alguém morra, mas pelos pecadores, alguma coisa assim, eu não lembro esse versículo lá, referência nem no versículo completo. Alguém pode pensar, assim, Jesus morreu, mas poderia ter sido outra pessoa, morrido. A gente fala de Jesus, porque o sacrifício de Jesus é tão especial. A gente tem que entender o porquê. É o sacrifício de Jesus que nos perdoa, que é a única maneira de Jesus. Tinha que ser perfeito, tinha que ser puro, tinha que ser homem. São várias características, como a gente viu aqui. Tinha que ser aceito por Deus, não podia ser um animal, mas totalmente sem pecado e inocente. Tinha que ter vivido aqui como nós, e só Jesus Cristo é o único que se enquadra nessa situação. Sacerdote nenhum, religioso nenhum, pastor, cristão nenhum, poderia cristão. Se não fosse Cristo, não seria cristão. Ou qualquer outro tipo de pessoa, nada. Só Jesus é o que pode morrer em nossos lugares. O substituto tinha que morrer voluntariamente. A morte de Jesus foi voluntária. No 10, versículo 8 e 9. Lê para a gente, chat. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se ofereceram segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou à prova para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O substituto de muitos tinha que ser uma pessoa de valor incalculável. A vida de Jesus foi de grande valor. Tanto que o Ocidente todo, o Ocidente, quando você olha o Oriente e o Ocidente, o Evangelho começou no Oriente. O mundo civilizado começou no Oriente. Deus se revelou naquele lado do mundo. Mas, ironicamente, hoje é o lado que menos olha para Deus, o Oriente. Já o Ocidente foi muito afetado pelo Evangelho de Cristo. Europa, Inglaterra, Estados Unidos, pelas Américas.
O Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, a vida de Cristo mudou o nosso calendário, até mesmo por um não cristão, a vida de Cristo é significativa. Historiador mais cético possível não consegue desmentir Cristo, eles não conseguem tirar a imagem de Cristo da história da raça humana. É realmente algo que não dá para se fazer. Você pode pegar a pessoa mais ateu, cética, esculachada possível, ela não tem como apagar a história de Cristo na sociedade humana, na raça humana. Por quê? Porque realmente a vida de Cristo é incalculável. Realmente ela trouxe diversas mudanças para a sociedade. Diversas mudanças. Mudança de calendário no Ocidente. Você vê Estados Unidos, a formação, o senhor vai saber até melhor, a formação dos Estados Unidos, que é uma potência mundial hoje, se não a mais, se não a maior, é totalmente baseada no Evangelho, lá com as 13 colônias, pessoas fugindo de perseguição, tem tudo isso aí. Então, Cristo, eu acho interessante, não sei se todos aqui viram, alguém conhece aqui Augusto Cury? Augusto Cury é um escritor, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tudo quanto que é psico aí. Esse cara é muito renomado, não sei se o senhor conhece, era ateu. Eu estava vendo o testemunho dele, é muito interessante. Ele falou assim, ele decidiu analisar Cristo através de documentos, através da Bíblia. Ele queria analisar Cristo para saber se ele era realmente um Deus. E ele foi analisando Cristo e através das reações de Cristo quando ele apanhou, a reação dele para com o ser humano, a reação dele para com Judas, que o traiu, nas demais situações do cotidiano da vida de Cristo, relatadas nos Evangelhos, ele analisou Cristo. Por causa disso ele aceitou Cristo. E no testemunho dele ele fala: um ser humano realmente não reagiria dessa forma, da forma que Cristo agiu. Quando um psicanalista, um psiquiatra, tudo que é psiquiatra, olhou para a vida de Cristo, ele chegou à conclusão: as reações de Cristo é algo fora do comum para o ser humano, ou seja, ele é divino. A partir dessa análise dele, ele chegou ao conhecimento de Cristo como sendo um Deus e resolveu olhar para a palavra de Deus como sendo a palavra realmente Deus, e aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Porque o personagem de Cristo é realmente divino e, de maneira muito nítida, ele mudou a história do ser humano. Até para quem não acredita, nem muçulmanos desacreditam em Jesus Cristo, eles ainda falam de Jesus como profeta, significativo, porque eles não têm como pagar Cristo da história. Ninguém tem como pagar Cristo da história do ser humano. Qual foi o resultado da morte de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o substituto eficiente porque terminou a obra. João 19:30. Alguém pode ler? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, ele veio e cumpriu o seu propósito. Diferente do que o reverendo Moon fala, que Cristo veio, mas ele falhou, porque ele morreu. E ele falou que ele não conseguiria, que ele completaria a obra de Cristo. Isso é uma seita ali em Jardim, é muito forte, né? Tanto que quando ele morreu, pessoas esperavam que ele ressuscitasse. Esperavam, as pessoas da seita dele esperavam no terceiro dia que ele ressuscitasse. Mas não aconteceu. Ele alegava que Cristo veio, porém falhou. E que ele ia conseguir fazer o que Cristo não fez. Mas isso significa que não necessitamos mais sacrifício pelos pecados. Então nós lemos um dos textos ali que não é mais necessário que se faça diversos sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Jesus Cristo é substituto eficiente porque cumpriu o seu propósito. Pela obra de Cristo, o homem é declarado justo e livre de culpa. 2 Coríntios 5:21. Alguém pode ler? Alguém já pode abrir lá em Hebreus 7:25.
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele se enquadrou dentro dos requisitos, né? Ele é puro. Jesus Cristo é substituto permanente, porque seu ministério continua. Está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Hebreus 7:25. Alguém? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. A obra de Cristo se torna eficaz para você se você se apropriar pela fé do sacrifício que Cristo que fez na cruz em seu lugar. É aquilo que a gente estava falando. O perdão ele está à sua disposição para esse aqui. E as perguntas que vocês vão fazer aí. Agora, a lição sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Jorge, o que você entende por arrependimento? Cara, vamos lá. Que é o arrependimento. Difícil. Eu não sei colocar em palavras, não sei. Você define. Arrependimento. Alguém quer? Eu mais ou menos, você ter ciência da culpa, você tem essa culpa, você tem ciência desse seu erro, e você, sabendo que ele fazer diferente, você fez aquilo e tem paciência do seu erro, paciente do seu erro. Aí eu acho que é. Além disso, a mudança, né? Arrependimento é você reconhecer o seu erro e deixar de praticar o erro normalmente. Quando a pessoa se arrepende, ela não vai voltar a fazer aquilo que ela fez. A mudança é bom, a mudança da mente, tipo, se você foi andando por esse porta, e você fez arrependimento, você vai vir e começar a andar para essa parede. O arrependimento está ligado a isso que vocês falaram, e acho que o pastor falou complemento. Não diz respeito só ao pecado, né? O arrependimento também pode ser simplesmente mudar de ideia, dar meia volta, converter. Isso explica também porque a palavra de Deus fala que em algumas situações que Deus se arrependeu, no sentido mudou a opinião, não mudou de opinião. Mudou a forma de agir. Mudou a forma de agir. Ele agiria de uma forma, porém, vendo a resposta do ser humano, voltou atrás ali e fez outra coisa. O que não é arrependimento? Bom, arrependimento não é remorso, não é fazer penitência, não é reformar, não é reforma a conduta, não é reformar a conduta ou praticar obras meritórias. Eu não sei se significa meritórias. Acho que vem de meritocracia, por mérito, sei lá. O arrependimento não é simplesmente remorso, não é simplesmente saber que está errado. Para você saber que está errado, está disposto a mudar, saber se está errado e converter-se, e virar-se, mover-se contra aquilo que é diferente daquilo que você estava fazendo, como se diz respeito com eu acho o homem rico no inferno, quando está falando com Lázaro e Abraão, ele foi triste em algum certo ponto que as coisas que ele fez, mas ele ainda não entenderam sobre que Deus sacrificou o Messias para ele, o Salvador precisa salvação por causa do pecado dele, mas ele foi triste. Não ele lamentou. Ele lamentou o pecado dele, porém ele não arrependeu-se. Ele lamentava-se pelo seu pecado, porém ele não tinha arrependido. O arrependimento é mais profundo que o simples remorso, ou que a simples consciência do pecado. Sim. É a consciência do pecado associado a mover-se contra aquilo que te fez pecar. Daí está a salvação, ela é baseada em dois fatos. A salvação é instantânea, assim como o arrependimento é instantâneo, e a regeneração também, por incrível que pareça, instantânea. Pode ser que seus efeitos sejam
visíveis durante o tempo, mas a salvação é baseada na regeneração e no arrependimento. E o arrependimento é necessário para a salvação. Mas vamos lá, vamos andando aqui e a gente vai entrando assim. O que é arrependimento? O que a apostila diz aqui? É cambiar, é dar meia volta, é ter a mente nova e um propósito de vida diferente. É completo. É voltar as costas ao pecado, dar meia volta e caminhar na direção oposta. Lucas 15, de 11 a 24. Lê pra gente, Jorge, por favor. Oi? Lucas, lê Lucas. Entendeu? Lucas 15, 11 a 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu-os a eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajustando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país com grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mudou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, podendo-lhe um anel de dedo e de sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aí está falando do filho pródigo. O filho pródigo porque ele está numa sequência de parábolas. Né? Fala da dracma, que foi perdida, ou seja, que Deus veio buscar aquilo que você havia perdido. Vamos analisar o arrependimento segundo essa parábola aí. O filho pródigo reconheceu o seu pecado. É aquilo que o Lucas falou. O arrependimento conhece quando nós reconhecemos o pecado. Se a gente não reconhece que estamos fora daquilo que é para a gente estar dentro, que a gente está trazendo para a nossa vida cristã, se a gente está longe dos caminhos de Deus, quando a gente realmente percebe que estamos errados, aí é o início do arrependimento, porém não se concluiu. Mas o filho pródigo reconheceu o seu pecado, no verso 17. Quando o jovem se deu conta da sua miséria, caiu em si, considerou e reconheceu sua condição de pecador, pela ação do Espírito Santo. Aqui ele vendo que os porcos comiam melhor que ele realmente falou: olha, eu fiz algo de errado. Porque se ele não reconhecesse que ele fez algo de errado, ele não teria, ele voltaria para o seu pai, mas exigiria tudo de bom como ele tinha, ele exigiria aquilo que. Porém não, ele sabia da condição de erro dele, até porque ele falou: olha, você pode me tratar como um dos seus servos, eu não quero eu só quero um serviço. Se ele não tivesse reconhecido o erro, ele não teria essa atitude. Se ele não tivesse errado, ele simplesmente chegaria lá como se nada tivesse acontecido e não esperaria comer com os porcos, chegar tão fundo do poço para tomar essa decisão. Ele teria ido qualquer lugar, assim que acabasse de viver. Porém, ele reconheceu o seu pecado. O filho pródigo chorou por seu pecado, versos 18 e 19. Seu coração foi quebrantado pelo Espírito Santo. A dor e a tristeza genuína levam à confissão de pecado pela ação do Espírito Santo. O filho pródigo confessou e abandonou seu pecado, versos 18 a 21. Vamos ler esse verso 18 a 21. Buscou uma solução e colocou em prática.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Confissão de pecado. O arrependimento, ele leva a pessoa a confessar o pecado. Nem sempre acontece a confissão do pecado, mas o arrependimento, ele se concretiza quando a pessoa reconhece o pecado. É todos esses passos: reconhecer o pecado, tomar atitudes para caminhar ao oposto daquilo que se estava fazendo, ou seja, retornar, virar-se, abandonar e confessar ao Pai. O arrependimento, ele vai ter a sua eficácia no confessar. Mais para frente, algumas coisas que eu separei aqui, a gente vai estar olhando e a gente vai olhar mais abrangentemente essa parte. Confessou o seu pecado, condição necessária para restaurar a comunhão com Deus. Pediu perdão, abandonou o pecado. É o fruto do arrependimento, porque houve convicção real do pecado e dor por ele. Ou seja, ele realmente abandonou porque ele realmente viu. Não significa que a gente precisa ver para saber. Pode simplesmente confiar na palavra de Deus. Mas ele chegou, ele pecou, ele errou, ele reconheceu, tomou atitudes para deixar aquele meio onde ele estava vivendo, confessou o seu pecado ao seu pai. Foi restaurada a comunhão dele com o pai dele, que com braços abertos o recebeu. Como se evidencia o arrependimento? Confissão. O pecado é um empecilho nas relações interpessoais e separa as pessoas. Por isso é necessário acertar as contas com as pessoas que ofendemos. Mateus 5, 24, aqui fala da confissão de pecado quando nós pecamos e esse pecado atinge alguém, quando esse pecado machuca alguém, quando esse pecado causa um constrangimento nessa relação interpessoal. Existe a necessidade de confessar a Deus, é claro, porém também de confessar essa pessoa, de pedir perdão para ela, para restabelecer esse contato. Mateus 5, 24, alguém pode ler? 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então dá oferta. Necessidade de reconciliação. Porque se você não se reconciliar, sua oferta não será aceita. Restituição. Em certas ocasiões será necessário reparar o dano que causamos. Lucas 19, 8, por exemplo. O dinheiro emprestado, dívidas, coisas emprestadas, dinheiro, objetos roubados, o bom nome ou testemunho de outros. A restituição é o nosso maior testemunho ao mundo que Cristo operou em nossas vidas. Eu não tenho certeza, mas esse texto de Lucas 18 está falando de Zaqueu. Zaqueu, né? Ele que devolveu 4 vezes aquilo que exemplo, né? Foi um grande ladrão, foi um grande corrupto, porém um grande homem, por ter se colocado diante do grande Deus com uma grande humildade. Inclusive, acredito que a razão da Bíblia colocar Davi como um homem segundo o coração de Deus não é porque ele foi um homem perfeito, ou porque ele foi um homem que não pecou tanto, até porque ele matou, ele assassinou, ele matou diversos homens, né? Claro, mas na guerra, naquela palavra lá. Mas realmente o assassinato de Urias manchou realmente a vida dele, né? O seu adultério, a forma como ele conduzia a vida dos seus filhos não foi um bom pai, isso é nítido, até porque um filho deitou com a outra filha, com a irmã. Um outro filho rebelou-se contra ele e queria tomar o lugar dele. Então, realmente, ele não foi um bom exemplo de pai, não foi um homem sem pecados, foi um bom rei, até certo ponto, porém não foi a vida dele
que o colocou diante de Deus como o homem segundo o coração de Deus, mas eu acredito que foi a forma como ele se colocava arrependido diante de Deus. Quando a gente lê o Salmo 51, vamos ler só para a gente ter noção. Ele realmente se humilhava. Quando ele se arrependia mesmo, ele se colocava diante de Deus, ele reconhecia a sua pequenez, como ele tinha ido contra a palavra de Deus, e logo mudava de caminho, confessava ao Pai. Então, por isso que o arrependimento, a confissão do pecado, é algo que Deus aprecia muito. Vamos ler alguns versículos desse ano. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, ou seja, reconhece as suas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele se colocando diante de Deus, quando ele perde o filho, quando ele está suplicando pela vida do seu filho, ele coloca-se diante no pó, ele um rei, coloca sua boca no pó, se prostra pedindo pela vida do seu filho, que morreria. Então, e você vê como Deus realmente aceita o nosso arrependimento e confissão de pecado. De Betseba, saiu o herdeiro de Davi, ou seja, Salomão. Ele casou-se com ela, depois ele matou o marido dela, casou-se com ela, teve um filho, aquele primeiro filho morreu, porém se reconciliou com Deus. O perdão de Deus foi tanto, a misericórdia de Deus foi tanta para com ele, dessa mesma mulher saiu quem governaria após ele, o homem mais sábio que já existiu. Eu separei algumas coisas para falar de salvação, de arrependimento também. Nem tudo vai estar aí, nada disso na verdade está na apostila, mas eu vou falando que você pode anotar. A salvação é instantânea, mas são dois fatos ali que acontecem ao mesmo tempo. No caso, regeneração, arrependimento. Ambos não se separam. A importância de pregar sobre o arrependimento. Estava até falando, nós somos lá no Parque das Nações Indígenas agora, evangelizar, e cantamos algumas músicas, tivemos um pequeno devocional a respeito da palavra de Deus, e lá eu ressaltei a importância do falar sobre o arrependimento. A doutrina do arrependimento, ela é muito importante, muito importante. O Evangelho se você pregar o Evangelho sem pregar o arrependimento, até a Natan estava falando em outra situação, ele é vão. Porque a salvação, para ser salvo, necessita do arrependimento, como nós dissemos, da necessidade de explanar o pecado, da necessidade de levar o perdido a reconhecer o pecado, ver o pecado, porque se ele não ver, ele não tem como se arrepender. E se ele não se arrepender, ele não tem como ser salvo. A gente vê a importância que a palavra de Deus, que Deus dá para o arrependimento. Eu vou falar alguns textos e a gente vai abrir todos eles. Adriano, você pode abrir Mateus 3, do versículo 1 e 2. Juliana, você abre Mateus 4, versículo 17. Lucas, você abre Marcos, versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Jorge, você abre Lucas 24, 47. Pastor, você pode abrir
Atos 2:38. Não é, Marcos 6:6. Marcos 6:12. Só um minutinho. Pode ler. Aqui, João falando a respeito do arrependimento. Adriano. João Batista. João Batista. Eu interpreto errado, Mateus 3. João Batista falando a respeito do arrependimento. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista era totalmente baseada no arrependimento. Totalmente. Inclusive, em outra passagem a gente vê os irmãos que chegaram e foram batizados, mas um batismo do arrependimento. Depois eles foram batizados novamente. Mas a salvação, e a palavra de Deus mostra como João enfatizava isso aí, Jesus enfatizou o arrependimento, os 12 enfatizou, os discípulos foram comissionados a isso, Pedro falou a respeito disso, Paulo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus e nós não podemos negligenciar. Eu quero ressaltar o arrependimento porque a nossa pregação do Evangelho tem que estar associada ao arrependimento. Associada ao arrependimento. Quando a gente olha para essas igrejas falsas, para essas seitas que dizem levar o Evangelho de Cristo, eu sempre falo isso para os dois jovens que eu vou discipular. Olha, eles vêm, as famílias deles vêm de meio assim, meio pentecostais, de igrejas onde um falso evangelho é pregado. O evangelho de cura, o evangelho de libertação, o evangelho de barganha com Cristo. Eles chegam lá, eles recebem uma cura, eles recebem uma oração forte, eles recebem uma florzinha que vai tirar toda a maldade da casa. Se eles comprarem a vassoura, eles vão conseguir varrer a maldade, eles podem comprar o terreno no céu, eles podem fazer tudo. Todas essas coisas, essas asneiras são pregadas naquelas igrejas. Todas essas coisas, mas o arrependimento é negligenciado. A pessoa entra lá, ela acredita, o mensageiro lá fala assim: você compra essa rosa e todo mal vai ser de sua casa. Aquela pessoa compra aquela rosa, leva para a casa dela, ela chega na casa dela, aquela rosa murcha milagrosamente, como todas as rosas vão murchar fora da terra. Aquela rosa murcha, aquela pessoa acredita que Deus está super de boa com ela, porque Deus murchou a rosa e todos os pecados foram tirados, toda a maldade foi tirada. Ou seja, ela pode continuar pecando, ela pode continuar a vida dela carnal, ela pode continuar bebendo, se é marido, ele pode continuar batendo com sua esposa, ele pode continuar mentindo, ou simplesmente vivendo a vida, o que ele acha que é correto, porque Deus tirou o mal da casa dele. Ele comprou lá a rosa, ele comprou o sal, ele foi curado da falsa informidade dele. Está de boa o relacionamento dele com Deus. Ele não precisa se arrepender de nada. Ele foi na igreja com pecado, ele foi naquela igreja totalmente sujo, distante de Deus, afastado de Deus, e ele saiu curado de lá. Se Deus curou ele daquela forma, por que ele precisa se arrepender? Por que ele precisa realmente confessar o seu pecado? Ele foi curado pelo Deus da forma que ele estava. Então ele está totalmente bem com Deus. É isso que essas igrejas pregam. Elas não pregam arrependimento. As pessoas chegam lá, recebem a bênção, o câncer que ela tinha. Eu estava andando no ônibus, a senhora falou assim: olha, já fui curado do câncer 3 vezes. Eu falei: meu, talvez essa mulher nunca teve câncer. Ela nem sabe o que ela está falando. Porém, alguém na igreja dela falou que ela foi curada do câncer 3 vezes e ela está super bem com Deus. Deus está de boa com ela. Deus ama ela, sim, Deus ama ela. Porém, ela precisa se arrepender, mas isso não é falado. Nós, que temos as boas novas em nossas mãos, não podemos deixar de falar do Evangelho completo, com arrependimento. É mais difícil você falar com arrependimento. É mais difícil você pregar o Evangelho e explicar o pecado e a distância dessa pessoa de Deus, a sujeira dessa pessoa e a necessidade dela se arrepender. É muito mais fácil pregar o amor. É muito mais fácil pregar só
as bênçãos de Deus. Agora, convencer não, né? Você convence, mas pregar a necessidade do arrependimento é mais difícil. Mas nós não podemos deixar de falar disso, porque é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus Cristo. João Batista, um homem totalmente instruído por Deus, falou. Paulo, Pedro, a mensagem da palavra de Deus contém fortemente e ordenança para que nós pregamos o Evangelho completo, com arrependimento. Não negligencie o arrependimento na sua evangelização. Não negligencie o arrependimento, porque se você negligenciar o arrependimento na sua evangelização, vai será vã. Então, precisamos pregar às pessoas que elas se arrependam, que elas confessem o pecado. Se com tua boca confessar, e teu coração crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se não houver o arrependimento, a confissão do pecado não existe salvação. Sem arrependimento não há salvação. Lucas 13:3. Lê pra gente, Jorge. 13:3. Não eram eu vou afirmo. Não era eu vou afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele está falando de pessoas pecadoras ali. Se você ler o contexto, vai ser bem melhor para você compreender. Mas ele está falando dos galileus, se não me engano, né? O senhor está Pode falando... perguntar, pessoal. Você pode levantar a mão. Eu estou só falando. O senhor está falando necessidade de arrepender dos pecados. Uma parte de arrependimento é confissão dos pecados. Até no Romanos tem os versículos confessando os pecados, o Romanos 10:9. Mas o arrependimento, a necessidade de entender que não somos o perdidos, precisa o Salvador. Arrependimento vem depois que nós cremos, porque se arrependimento faz parte, confessa os pecados. Que pecado você tem que confessar antes de receber Jesus Cristo para ser salvo? Sim, nós somos salvos não porque nós confessamos os pecados, nós somos salvos porque nós cremos. Dentro desse aí é o fato que nós está perdido de Cristo, mas parte de arrependimento é confessão dos pecados. O que o senhor está falando, não foi? O que é uma crer? manifestação. Crer no quê? Oi? Crer no quê? Não. No sacrifício é porque o sacrifício tinha necessidade. Tipo, não é suficiente que Jesus morreu na cruz. Quando você crê, você não está confessando com o seu coração? Não. Confessa. Não. Você crê, confesso, vem depois. Jesus. Sim, a confissão explícita. Porém, o ato de crer, o crer no quê? Crer no sacrifício de Cristo. Sacrifício por quê? Porque o pecado precisava ser pago. Que pecado? Que nós cometemos. Qual é o pecado? O pecado que nos separa. Não crer no pecado, porque somos pecadores. Ou seja, o crer no sacrifício de Cristo porque se você crer no sacrifício de Cristo, você quer que aquele sacrifício se deu por algum motivo. Por causa do meu pecado ele morreu. Sim. Dessa forma você confessa você sendo um pecador. Eu não estou falando que é a confissão que Deus espera. Ele quer que você confesse o pecado. Senhor, eu reconheço. Mas o fato de você não tem como confessar sem crer, é claro. Mas você não crê sem confessar. Porque a sua crença é uma confissão. Não sei se você está entendendo. A crença em Jesus Cristo como Salvador, ela não é a confissão com a boca, porém ela é uma confissão. Porque ela confessa que você reconhece o seu pecado. Porque se você não reconhece o pecado, sim. crer no sacrifício de Cristo. Entende? Sim, mas nós estamos falando que parte do arrependimento é confessar os pecados. Tipo, mas no momento que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador,
você falou, Senhor Deus, esse vez que eu mentiu para minha mamãe, ou pegou... Não é esse parte de confessando os pecados. Isso Não, que até eu porque se tô você falando. fosse falar, quando você aceitar Cristo... Não tem como de falar tudo. Não tem condição. Essa confissão é isso que eu estou tentando dizer. Ela está mais associada a que nem confissão. Confissão ela não é só explícita assim. A confissão ela tem outro significado nesse sentido. Esse significado, como é que eu vou tentar? Eu quero explicar. O aceitar a Cristo e crer nele é uma confissão, entende? É isso que eu estou querendo dizer. É verdade. Mas o confessar até o de Romanos 10, 9. Esse confessar e com a tua boca e crer é confessar na tua fé, confessar também. Porque não tem como você crer, eu vou tentar explicar de uma forma mais. Jesus falou. Não tem como você crer no sacrifício de Cristo sem confessar, porque a confissão, crer em Cristo como Salvador é confessar que Ele morreu pelos seus pecados. Sim, o ato de crer é uma confissão para com Deus, entende? É uma confissão. O ato de crer o ato de crer é uma confissão? Sim, no sentido. Você crê. Por que você... É isso que eu estou tentando dizer. A sua crença é no quê? O que é crer? Você receber que está escrito pela palavra de Deus, está a verdade. Você recebe propriamente para você. Qual a verdade? Bem, em termos de salvação, os fatos necessários sobre quem Jesus é, porque ele morreu na cruz. Cristo na cruz como sendo aquilo que pode limpar o nosso pecado. Sim. Ou seja, você está reconhecendo o seu pecado, concorda? Quando você crê. Quando você crê para a salvação, você reconhece o pecado. Você sabe que você é o pecador, está numa necessidade. Reconhecendo o pecado. Okay? Sim. Reconhecendo o pecado. Quando você aceita o sacrifício de Cristo como aquilo que pode limpar os seus pecados, você vai chegar diante de Deus e vai falar: olha, Deus, eu reconheço que sou um pecador. Ou seja, você está confessando o seu pecado nesse momento. Porém, eu não estou falando que você se isenta da... Não é a melhor palavra declarar você é um pecador, porque o confissão tem a ideia você está contando um tipo de pecado. Mas confissão é só verbal. Não é de crer. Não, para com Deus não. Você não precisa estar falando com sua boca, pá. Não, confissão é verbal. Isso é coisa exatamente que eu estou falando. Romanos 10. Não, porque o coisa que eu estou... Se com a tua boca confessar... Não, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão dos pecados. Para a remissão de pecados. Mas o confessar não é só com a boca, é isso que eu quero dizer para você. Não é só com a boca. Não, eu entendi o que você quis dizer. Só que não é. Só que não é o quê? Que o confessar é o crer também. É porque eu creio em Não, eu não estou falando que você só precisa crer, você precisa... Não, eu entendi. Você precisa confessar, mas essa confissão se dá quando? Senhor Deus, quando você vai fazer a sua oração, quando você se colocar diante de Deus, pode ser uma oração não formal. Acredito que pessoas se converteram, não da forma que eu me converti. Eu vi que você precisa confessar o seu pecado e crer no seu coração. E eu tinha aquela oração padrão. Senhor Deus, eu sou um pecador, eu aceito Jesus Cristo como o Senhor e meu Salvador. Eu acredito que nem toda a salvação foi formal desse jeito, entende? Sim. Não em todos foi formal. Tenho certeza. Nenhuma salvação se dá sem confissão. Porque entende? Tudo isso está englobado. Mas não no padrãozinho que a gente está falando. Senhor Deus, eu confesso meu pecado. Não desse jeito, eu não acredito que é desse jeito. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Mas a confissão é necessária. O fato de crer também é o fato de confessar que Deus não significa que é só isso. É porque eu acho que falando de arrependimento não tem como Eu não falar sei como o senhor está desses querendo três dizer. desses Eu três não sei se eu fatos. respondi o que você está falando, eu não sei se eu Não, eu concordo que o senhor está falando, eu só quero entender ou esclarecer que, principalmente nessa passagem que é muito problemático no Romanos 10, porque as pessoas pensam
está falando alguma coisa ou falando ou contando um pecado. Ah, eu menti para mim, mas Senhor Deus, eu sou um pecador. Isso não é o. É porque para confessar tem que crer, né? Mas ele está falando assim, essa confissão de pecado, né, Senhor Deus, eu confesso que menti para minha mãe, me perdoa. Eu confesso que eu menti para meu pai, me perdoa. Eu confesso que eu bati na minha irmã, me perdoa. Eu confesso que eu não lavei a louça, né, para lavar, me perdoa. Então, daí você vai ser salvo. Não, acho que ele está falando que é isso, entendeu? Você crê. Não é essa a confissão. Não é isso. Mas pessoas falam assim que esse parte do conversão faz parte do salvação. Tem que confessar seus pecados para Deus, como Ele é o Padre. Você entra no quarto e conta seus segredos na escuridão. Eu acredito assim. O senhor foi salvo. O senhor foi salvo. Tudo bem. Acredito que você deve chegar no seu quarto quando você for arrepender dos seus pecados pós-salvação. Acredito que você tem que ser claro com Deus e confessar os seus pecados a Ele. Sim. Então, provavelmente você não vai lembrar de todos os pecados e não vai ter consciência de todos, acredito, talvez. Mas, na medida do possível, num arrependimento de Romanos 1,9. Se confessarmos meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda justiça. Do salvo, a confissão do salvo. Acredito que detalhadamente naquilo que o Senhor fez. Olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor quando menti. Me perdoa, me arrependo. Senhor, eu pequei contra o Senhor quando dei um tapa na cara do meu amigo. Não sei o que você pode ter. Isso está no vídeo, Pablo. Não, porque tem esse momento, a pessoa confessar pecado no 1 João 9, tem confessa os pecados para os outros, para ser curado em Tiago, mas isso não é mesmo do confessão do Romanos 10. Só quando está falando precisa arrepender é crer. Arrependimento, por algumas pessoas, fica antes de você crer. O mecanismo que é preparar o terreno para a salvação ser plantado, para crer, a fé na palavra de Deus sobre Jesus Cristo. A coisa eu estou falando que você não tem que listar seus pecados no momento para ser salvo. Isso que você está falando. Que eu acho que para mim não você vai na sua casa e confessa os seus pecados ao Senhor. É que para mim não tem como falar de eu fui salvo porque eu não terminei ainda. Estou falando 30 pecados por dia. Não tem como falar de arrependimento sem falar de crer, confessar e abandonar. Regeneração. Não tem como. Faz parte. E no texto de Romanos 10 ele fala de confessar e fala de crer também. O texto ele fala dos dois. Mas o Jesus falou da sua coração você fala, se você lê no versículo, nós confessamos porque nós já está salvo. O confessando do pecado no sentido de contando para Deus que você fez errado vem depois salvação. Mas aquele confessar aqui, o confessar de Romanos está falando confessar o Senhor Jesus como Exato, não. Como Javé. Isso, entendeu? exatamente. Confessar o Senhor Jesus como seu Deus. Sim. É isso. Amém. Seu Senhor como seu libertador. Confissão de fé. Exatamente. Profissão de fé, isso aí. Confessar ao Senhor Jesus, né? É isso que o senhor está falando. Sim. Profissão de fé. Foi o que alguns fizeram, né? Quando Deus falava. Quando Jesus falava, eu curava e falava, não fala pra ninguém. A pessoa já saía falando. Mas é verdade o que o pastor falou mesmo. Não, as pessoas, elas... Agora eu consegui entender o que está inclusive falando. eu pensei nisso. Essa confissão aí é de confessar fé. Sim. É por isso que eu estou falando. É verdade. Confissão está associada a isso também. No português é proclamar, profissão de fé. Profissão de fé. Nesse sentido, Romanos 10, 9 é isso. Confessar o Senhor como seu Deus, seu Salvador, como seu Jesus Cristo, removendo a Deus do Senhor. Amém? Amém. Alguma pergunta mais? Não? Tudo tranquilo? Está na hora, né? Então, tudo bem? Esses questionários para a semana que vem. E os 2 versículos que eu passei. Foi 2, né? Qual que é? 2? 5 e 10 no. Pode crer, né? Está embaixo da.
Na primeira tem João 3,6, estou de casa, na outra tem 1 João 9. Que volume não fala, né? É tudo em casa. Ah, menina, eu acho que você tem que ir, só fica de boa. É uma dúvida. Vou colocar no mapa romano e só bater. Romanos 5. Eu falo tanto, Tudo bem, então vamos orar. Só ora para a gente ir, Lucas. Pode. Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Senhor Deus, Senhor Deus, vocês estão por aqui agora. Senhor Deus, eu caminho pela tua palavra. Senhor Deus, esteja abençoando nossas vidas. Que nós possamos lá fora, Senhor Deus, vamos passar tudo nos seus dados, Senhor Deus. E peço, Deus, abençoando o nosso dia, no Senhor Jesus. Amém. 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 Me perdoem qualquer falta de prática. Nunca dei aula, né?